Marcelo, tendo em vista o crescimento exponencial do tráfego de banda larga, a exigência cada vez mais por bandas maiores, que tipo de tendência você enxerga na transmissão ótica? Sim, bom, basicamente, né, o que a gente tem visto, lógico, tem aumentado cada vez mais a necessidade de banda para transmitir vídeo, transmitir soluções em geral, né, de tráfego. Então, o que nós temos são soluções que podem estar integrando com aplicações de DWDM, que são soluções onde você tem, num par de fibra, você vai ter vários lambdas que a gente chama, ou seja, vários pontos de luzes que vão estar transmitindo os dados para aumentar em muito a capacidade de banda. Imagine que você tem duas localidades, podem ser distâncias de 1.000 km, 5.000 km ou mais próximas, e você precisa trocar a banda entre essas duas localidades. E, inicialmente você teria lá um sistema para transmitir uma banda, por exemplo, vamos dizer de 10 gigabits, mas o que acaba acontecendo se você vai ter mais necessidade de banda, você vai ter que utilizar mais feixes de luz, vamos dizer assim, dentro da fibra ótica para transmitir com uma maior capacidade. Então, basicamente, as soluções que a gente enxerga no mercado são soluções que a gente chama de DWDM, para que possa ter a capacidade de transmitir essa grande quantidade de banda. Entre outras soluções também, que a gente pode falar de Carrier Ethernet, que é uma solução que, por exemplo, para aplicações corporativas, você vai ter uma garantia de banda, uma garantia do atraso do sinal, também, por exemplo, então imagine que é um cliente que está transportando um sinal de uma antena de celular, e você precisa ter a garantia do tempo de transmissão. Então também são soluções que são utilizadas em fibra para garantir essa transmissão, né, em geral. Então essas são as tendências e produtos que você consegue achar para DWDM, que a gente chama, PTN, que é Packet Transport Network. Soluções fim a fim para garantir a capacidade de transmissão de banda para o cliente. E elas já estão em qual estágio de adoção que essas soluções estão hoje? Já podemos dizer que elas estão disseminadas no mercado ou elas estão começando e ainda tem um campo extenso aí para ser trabalhado? Não, elas já estão sendo aplicadas aí por praticamente todas as operadoras. O que a gente vê é que os ISPs menores estão começando a adotar essas soluções. Por quê? Porque antes eles tinham pouca banda e como eles cresceram agora, eles estão precisando transmitir mais banda. Então uma solução DWDM é uma solução que vai ajudar eles a fazerem transmissão, mas o que acaba acontecendo, as soluções estão sempre, vamos dizer assim, né, evoluindo. Então o que acaba acontecendo é que você hoje tem uma solução que pode estar transmitindo 100 GB por comprimento de onda e transmitindo, por exemplo, 160 canais, e o que acaba acontecendo é que com o futuro você vai aumentando a capacidade de transmissão. Então sempre vai evoluindo, nunca tem uma parada. Por quê? Porque sempre você vai ter necessidade de mais banda. Então é a tendência sempre que a gente tem no mercado. E isso pode ajudar uma, entre aspas, redução de custo, na medida que se você já colocou a fibra, você não precisa trocar essa tecnologia física, você vai mudando os equipamentos para melhorar a transmissão? Sim, exatamente. O DWM principalmente é uma solução que, imagine que você tem uma única fibra, e como eu falei, estava transmitindo uma capacidade de 100 gigabits, por exemplo, lá uma capacidade específica. Só que agora, como eu tenho necessidade de mais banda, naquela mesma fibra eu instalo essa tecnologia, por exemplo, DWDM, então o que eu consigo fazer? Aquele 100 gigabit eu consigo multiplicar ele por 160 vezes dentro da fibra, transmitindo cada um num comprimento de onda ou numa frequência de luz diferente. Então, na mesma única fibra, eu consigo transmitir essa grande quantidade de dados. E os sistemas estão aumentando cada vez mais, você chega até bandas bem superiores a isso também.